Essa foto foi tirada em 1972 por astronautas americanos na Lua. Durante 54 anos, o governo americano ficou em silêncio, negou e, quando respondia, dizia não saber o que era. Na semana passada, o Pentágono finalmente se pronunciou. A resposta foi mais perturbadora que o silêncio. 8 de maio de 2026. O site war.gov/UFO entra no ar às 9 da manhã. Em 2 horas, o servidor cai, não por ataque, e sim por demanda. Milhões de pessoas tentando acessar ao mesmo tempo o que o governo americano escondeu por décadas. Por ordem direta de Donald Trump, o Pentágono liberou 162 arquivos classificados, 120 documentos em PDF, 28 vídeos, 14 imagens, compilados pelo FBI, pela NASA, pelo Departamento de Defesa e pelo Departamento de Estado. Casos que vão de 1947 até 2026, 2/3 ainda parcialmente censurados. O nome do programa é PURSUE, Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. Em português, Sistema Presidencial de Abertura de Registros sobre Encontros com Fenômenos Anômalos Não Identificados. E eles prometem mais arquivos nas próximas semanas. Mas aqui está o detalhe que ninguém deveria ter colocado num comunicado oficial do governo americano. A foto da Apollo 17, a que você viu no início desse vídeo, foi incluída nos arquivos com uma legenda oficial. E a legenda diz: não há consenso sobre a natureza da anomalia. Uma análise preliminar sugere que o elemento na imagem pode ser um objeto físico, na Lua, em 1972. E o governo levou 54 anos para dizer isso. Vamos ao que está nos 162 arquivos, com fontes, sem especulação, por enquanto. Apollo 17, dezembro de 1972. 3 pontos em formação triangular no céu lunar. Astronautas relatam partículas luminosas pairando ao redor da cápsula. Análise em 2026. Pode ser um objeto físico. Conclusão definitiva: nenhuma. Apollo 11, 1969. Buzz Aldrin relata um objeto de dimensão considerável a caminho da Lua. A tripulação colocou o binóculo nele. Não chegaram a uma conclusão. Gemini 7, 1965. Frank Borman descreve um bogey, termo militar para objeto não identificado, e centenas de partículas ao redor da cápsula. O governo abriu o arquivo. A conclusão, incerta. Japão, 2022. Objeto descrito como em forma de bola de futebol americano pelo Comando do Indo-Pacífico. Caso não resolvido. Síria, 2024. Múltiplos brilhos de origem desconhecida. Caso não resolvido. Por enquanto, e eu enfatizo, por enquanto, esses arquivos não provam nada, mas confirmam algo que o governo americano jamais havia admitido de forma tão direta. Existem 162 casos que as maiores agências de inteligência do mundo não conseguem explicar de forma nenhuma. E de um dia para o outro, decidiram que você deveria saber disso. Por que agora? Essa pergunta não tem resposta nos 162 arquivos, mas tem resposta em outro lugar. Em julho de 2023, um ex-oficial de inteligência chamado David Grush foi ao Congresso americano e testemunhou sob juramento. Disse que o governo dos Estados Unidos mantém há décadas um programa secreto de recuperação de OVNIs, que material biológico não humano foi coletado, que pessoas foram prejudicadas ou feridas nos esforços para encobrir esse programa, e que ele mesmo temeu pela vida ao tentar acessar as informações. O Pentágono negou tudo. Então, por que, 2 anos depois, o mesmo Pentágono abriu 162 arquivos sobre exatamente o que Grush disse que existia? Vamos fazer algo diferente aqui. Ao invés de te dizer o que esses arquivos significam, porque ninguém sabe exatamente ainda, vou te apresentar as hipóteses que pesquisadores e ex-oficiais estão colocando na mesa. E você decide o que faz sentido. Hipótese 1. A divulgação é controlada. Não é coincidência que os arquivos saíram agora. Os pesquisadores que acompanham o tema há anos
apontam um padrão claro. O governo nunca libera o que realmente importa de uma vez. Libera o suficiente para acalmar a pressão pública, manter os críticos ocupados com o que está disponível e continuar guardando o que não pode ser mostrado. Os 162 arquivos seriam, nessa hipótese, a versão calculada da verdade, não a verdade. Hipótese 2. O fenômeno não é extraterrestre, é dimensional. Rony Vernet, engenheiro e um dos pesquisadores de campo mais ativos do Brasil no tema, defende algo que está ganhando força entre pesquisadores sérios. Esses objetos podem não vir do espaço, podem vir de outras dimensões ou de outras linhas do tempo. Isso explicaria por que eles desaparecem sem deixar rastro. Por que manobras impossíveis parecem desafiar não apenas a física, mas a lógica? Não é que sejam rápidos demais. É que podem não estar completamente no mesmo plano físico que nós. Hipótese 3. O programa secreto existe. E sempre existiu. Se Grusch está certo, o governo americano tem naves recuperadas e leva décadas tentando fazer engenharia reversa, tentando entender como uma tecnologia que viola as leis da física pode ser reproduzida. Isso explicaria outra coisa que os arquivos mostram. Por que os objetos dos vídeos militares fazem curvas de 90 graus a 80 km por hora? Sem propulsão visível, sem assinatura de calor, sem inércia. Nenhuma física conhecida explica isso, a menos que a física que eles usam seja diferente da nossa. Hipótese 4. A liberação dos arquivos é preparação. Para quê? Ninguém sabe. Mas Daniel Lopes, jornalista e pesquisador brasileiro que acompanha o fenômeno há anos, levanta uma possibilidade que não pode ser descartada. Governos não liberam informações que os enfraquecem sem um motivo estratégico. Se o governo americano decidiu, de repente, que você deveria saber que existem 162 casos inexplicáveis, é porque, de alguma forma, essa informação agora serve aos interesses deles. A pergunta é: o que vem depois dessa abertura? Mas vamos mais fundo. Vamos supor que tudo que Grusch disse é verdade, que o programa Legacy existe, que há naves recuperadas em hangares classificados, que material biológico não humano foi coletado, que pessoas foram mortas para manter o segredo. Se tudo isso for verdade, então estamos diante de algo muito maior do que uma conspiração sobre alienígenas. Estamos diante da maior fraude da história da humanidade. Pensa comigo. Se o governo americano tem tecnologia de propulsão alienígena desde pelo menos 1947, 79 anos, e não compartilhou com o mundo, isso significa que toda a história da energia que conhecemos foi uma escolha. O petróleo, a dependência de combustível fóssil, as guerras travadas por recursos, a crise climática. Tudo isso aconteceu enquanto, em algum hangar classificado no Novo México ou em Ohio, existia uma tecnologia que poderia ter mudado tudo. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Há um documento que circula entre pesquisadores, investigado pelo FBI e incluído nos arquivos liberados, que relata um contato alegado com entidades não humanas. E a mensagem que elas teriam transmitido foi classificada como perturbadora o suficiente para ser investigada como ameaça à segurança nacional. O que ela dizia? Que a humanidade seria a forma mais baixa da existência universal. O FBI investigou isso, não porque achava que era ficção, porque achava que era uma ameaça real, e agora essa informação está nos arquivos públicos do Pentágono, para qualquer pessoa ler. Existe também uma outra possibilidade, talvez a mais sombria de todas. Descobriu-se que durante décadas o próprio governo americano alimentou deliberadamente teorias sobre alienígenas, não para esconder OVNIs, para esconder outra coisa: testes de armas, programas nucleares, tecnologia militar que não poderia ser revelada. Militares foram convocados, juraram segredo, foram informados de que faziam parte de um programa ultra-secreto chamado Yankee Blue, para fazer engenharia reversa de tecnologia alienígena. O problema? Tudo era mentira. Eles viveram décadas acreditando nisso, sem poder contar para ninguém.
nem para as próprias esposas. Então, pensa na escala do que isso significa. O governo usou a conspiração dos OVNIs como cobertura para suas próprias operações secretas. E quando a história do encobrimento de aliens começou a ganhar força demais, foi o próprio Pentágono quem mandou investigar de onde vinham essas histórias. A conclusão do investigador, que tudo remontava a menos de uma dúzia de pessoas, que havia verdadeiros crentes em OVNIs dentro do próprio governo e que eles alimentaram a narrativa porque acreditavam nela. Ou seja, a conspiração pode ser real, o encobrimento pode ser real, e ao mesmo tempo, parte do que você acredita sobre OVNIs pode ter sido plantada por pessoas que queriam que você acreditasse nisso. Qual das duas possibilidades você acha mais assustadora? A de que eles escondem aliens ou a de que nos fizeram acreditar nisso para esconder algo pior? Se nas próximas remessas de arquivos que o Pentágono prometeu liberar nas próximas semanas, aparece algo que não pode ser negado, que não tem explicação de drone, de balão, de erro de sensor e que confirme toda a conspiração. O que acontece com o mundo nos próximos dias? Dia 1. O mercado financeiro não espera análise, ele reage ao medo. O Ibovespa cai antes de qualquer confirmação oficial. O ouro dispara, o dólar entra em colapso relativo, porque ninguém sabe como precificar um mundo que não é mais o que pensávamos. Dia 7. As religiões se pronunciam. O Vaticano, inclusive, já tem um protocolo para isso. Desde 2008, a Igreja Católica declarou oficialmente que a existência de vida inteligente fora da Terra não contradiz em nada a fé. Isso acalmaria ou assustaria as 8 bilhões de pessoas no mundo? Dia 15. Os governos divergem. Alguns querem calma, alguns querem respostas. Alguns acusam os outros de terem sabido antes, e provavelmente alguns sabiam. Dia 30. O mundo não acabou, mas a pergunta que a humanidade sempre fez, mas nunca precisou de fato responder seria: o que faremos agora que não estamos sozinhos no universo? Essa foto foi tirada em 1972. 3 pontos. Formação triangular. No céu da Lua. O governo levou 54 anos para dizer que pode ser um objeto físico. Esse vídeo começou com essa foto e termina com ela, porque a foto não mudou. Só o que o governo está disposto a admitir sobre ela mudou. O que me perturba não é o que está nos 162 arquivos, é o que pode estar nos próximos. Mas aí, me conta nos comentários. Você acha que essa divulgação é transparência real ou é mais um nível de controle da narrativa? Se inscreva também no canal, aqui, onde a história ganha novas rotas, novas perguntas e outros finais possíveis.